E estamos de volta a mais um Café com Política, que tem o objetivo de entrevistar candidatos a deputados, senadores e governadores do Distrito Federal. E estamos aqui agora com o Marcos Wesley, que é candidato a deputado federal pelo PSB. Tudo bem? Tudo bem, quero aqui deixar meus agradecimentos. Esse espaço é um espaço importante e eu quero aqui principalmente falar para os servidores, que estão nos assistindo nesse momento, que eles têm um nome aqui à disposição e eu quero muito falar sobre as minhas propostas, sobre as ideias, até por conhecer muito bem como funciona o serviço público. Muito obrigado, Kisla, pelo convite, obrigado a todos. Perfeito, nós que agradecemos, é um palco aqui mesmo de diálogo, discussão, de abertura mesmo de espaço para ouvir suas propostas. Marcos Wesley, você é um grande defensor, servidor público da Câmara, inclusive, Isso. E defensor das pautas dos servidores públicos. Poderia contar para a gente um pouquinho sobre essas propostas? Eu como servidor público, eu estou sofrendo tudo que os meus colegas espalhados por todo o Brasil, especialmente os daqui de Brasília, estão sofrendo nesse momento, Nós sofremos aí muito com a emenda constitucional número 95, uma emenda que congelou aí o investimento tanto em saúde como em educação, no serviço público de uma forma em geral, por mais de 20 anos, e nós estamos com ela em vigor e nós estamos sofrendo esse impacto. Então, uma das minhas propostas é lutar na Câmara Federal para revogar essa emenda constitucional. Outra emenda constitucional que é muito nociva ao serviço público, e pouca gente falou sobre isso, foi a emenda constitucional número 109, que era a PEC 186. Essa PEC ela foi chamada, até quando ela estava em votação, de PEC da chantagem. Essa PEC ela fala que se a União, se os estados ou os municípios eles chegarem a um gasto de 95% em relação ao valor, à receita prevista para aquele ano corrente, os investimentos no serviço público eles serão congelados. Isso congela o aumento de salário do servidor público, isso proíbe a realização de novos concursos públicos, então isso afeta diretamente o servidor público. E o servidor público não é inimigo da população, o servidor público não é inimigo da sociedade. Imagine só que esse gatilho, quando ele for acionado, ele congela todo esse investimento no servidor público por 15 anos. 15 anos é muito tempo. Isso considerando que nós já estamos aí desde 2006, 2007, sem nenhum aumento real, nem correção de inflação. Então, outra coisa que eu vou lutar muito na Câmara Federal é para ver o cumprimento da nossa Constituição Federal. O artigo 37 diz que a nossa remuneração tem que ser revista anualmente. E a gente não vê isso acontecendo na prática. De 2017 para cá, nós já tivemos uma perda inflacionária de mais de 30% segundo o IPCA. Segundo dados que a gente vê, então mais de 30% nós tivemos de perda. No lugar de ter perda de 30%, o nosso salário deveria estar sendo reajustado anualmente conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Então nós temos que lutar. Os servidores têm que ocupar esses lugares. Nós trabalhamos muito e nós precisamos de representatividade e nós precisamos acordar. Porque se a gente deixar na mão dos que estão aí, a tendência é precarização do serviço público, porque quanto pior, para eles melhor. Porque mostra para a população que o serviço ele não funciona, mas porque está precarizado, porque não foi feito investimento. E sem investimento, com a precarização, abre um caminho perigoso para a terceirização, quarteirização, e a gente tem que lutar pelo servidor de carreira, a gente tem que lutar pelo servidor público. Então, basicamente, esses 3 pontos eu vou bater muito neles, que é a revogação da emenda constitucional 95, a revogação da emenda constitucional 109 e o cumprimento do artigo 37 da Constituição, que é o reajuste anual. E dentro desse reajuste anual, eu quero chamar para conversar todas as entidades representativas que representam os servidores públicos para a gente revisar as tabelas de cargos e salários. Nós não podemos ficar dependendo de uma revisão de tabela só no período eleitoral, que nem nesse período eleitoral agora nós conseguimos negociar. Infelizmente, nós estamos passando mais um ano, mais um período eleitoral também, sem revisão da nossa tabela de cargos e salários. Então, eu quero lutar muito pelos servidores públicos, estaduais, municipais, federais. Eu falo do federal porque eu sou servidor da Câmara dos Deputados e conheço bem a realidade. Perfeito.
Marcos Wesley, uma das grandes bandeiras de luta sua diz respeito aos enfermeiros, né? Isso. E as carências, necessidades e bandeiras que são muito caras aos enfermeiros. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Conta, Cris. E não só aos enfermeiros, mas a todos os profissionais de enfermagem. Que a enfermagem ela é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Somos 2.700.000 profissionais no Brasil. São 2.700.000 profissionais, vocês não vão acreditar, mas que nesse momento estão trabalhando nos hospitais, cuidando de pacientes, sendo decisivos entre a vida e a morte, e técnicos de enfermagem estão ganhando R$ 1.300 nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui. R$ 1.300, um salário mínimo. Técnicos de enfermeiros, no acordo coletivo, aqui em Brasília, por exemplo, tem um piso de R$ 1.700. Isso é uma vergonha. Então, além disso, não tem uma carga horária definida. Para completar a renda, profissionais de enfermagem trabalham em 2, 3 empregos, porque não conseguem sustentar a casa com apenas um emprego. E eles sofrem não só com isso, mas também com a desvalorização. A desvalorização é tão grande que, enquanto alguns profissionais de saúde têm verdadeiros spas dentro dos hospitais, com cadeira que faz massagem, com café da manhã, parecendo café da manhã de hotel, a enfermagem ela não tem um repouso digno, nem para aquela uma horinha que a legislação permite durante a madrugada para ele descansar. Ele fica jogado nos estacionamentos, ele às vezes coloca papelão no chão, no posto de enfermagem para descansar, porque a gente não tem lei de descanso digno. Eu quero lutar pelos profissionais de enfermagem, para eles terem descanso digno, quero lutar pelas 30 horas semanais como limite de carga horária máxima para se trabalhar, para dar mais qualidade no atendimento para a população, e quero lutar pela implementação do piso salarial. Eu lutei muito pela aprovação desse piso salarial, através da lei que estava aí, a 2564, projeto de lei 2564, que virou a lei 14434 de 2022. Lutei muito no Senado, mesmo não tendo mandato, mesmo não estando mais no Conselho de Enfermagem, lutei muito no Senado, na Câmara, até a sanção presidencial. E agora, quando os profissionais de enfermagem estavam prestes a gastar o primeiro salário, já confiando no reajuste, no piso salarial da enfermagem, infelizmente o Supremo foi lá e, através de uma decisão monocrática, ele suspendeu o nosso piso e está suspenso por 60 dias, infelizmente. Mas nós estamos lutando, então quero lutar muito pela implementação do piso, para que no Brasil nenhum profissional de enfermagem mais tenha esse salário de fome. Perfeito. Marcos Wesley, eu acho que uma das suas bandeiras principais diz respeito ao concurso público, né? Como Sim. professor de cursinho e como Isso. incentivador do concurso público, e enquanto presidente da COREN, do Conselho Regional de Enfermagem, você lutou e participou pela redução dos cargos comissionados e também pela luta dos servidores públicos, né? Isso. Conta pra gente, como é que foi essa luta? Eu tenho um histórico e um orgulho muito grande na minha vida, de ter presidido o conselho da minha categoria, que é o Conselho Regional de Enfermagem, aqui do Distrito Federal. E na minha gestão, eu via muita coisa acontecendo de fora, eu falei, quando eu for, se um dia eu estiver lá, eu vou tentar fazer o máximo para melhorar a vida dos meus colegas. E foi durante a minha gestão que nós tomamos a decisão, junto com o Conselho Federal, de que enfermeiros e técnicos de enfermagem passassem a pagar apenas uma anuidade, eles pagavam 2. Que enfermeiros fossem mais respeitados. Nós conseguimos aprovar pareceres que deram mais autonomia. Eu apareci, inclusive, muito nessa época na mídia, porque eu defendia muito que o enfermeiro ele pudesse fazer mais atribuições, como, por exemplo, a prescrição de medicamentos em vários níveis de atenção, porque hoje o enfermeiro ele só prescreve na atenção básica. Kisla, se você precisar de um atendimento hoje, dando um exemplo, numa unidade básica de saúde, você é atendida por uma enfermeira. A enfermeira ela pode te atender e te prescrever para uma infecção urinária, por exemplo, um antibiótico. Isso é regulamentado pelo Ministério da Saúde. Mas se amanhã você for com um parente seu no mesmo lugar, na UBS, se a UBS estiver fechada, aí você fala, opa, então eu vou na UPA. Quando você chegar na UPA para pegar o atendimento e coincidentemente for a mesma enfermeira que te atendeu ontem, essa mesma enfermeira que ontem te atendeu, te prescreveu antibiótico, hoje na UPA ela não vai poder mais te prescrever. Olha só que absurdo isso. Então o enfermeiro ele pode prescrever na atenção básica, mas ele não prescreve numa UPA, na atenção secundária, por exemplo. Então eu trabalhei muito para regulamentar, eu trabalhei muito para que o enfermeiro ele tivesse essa autonomia, porque isso já está previsto na nossa lei. Fiz um acordo de cooperação na época com o secretário de saúde aqui do Distrito Federal, enfrentei os conselhos mais antigos sobre esse tema, e isso deu muito destaque à nossa atuação.
No Conselho de Enfermagem também, eu tenho muito orgulho da nossa atuação no enfrentamento da pandemia, porque quando aconteceu a pandemia, todo mundo foi para dentro de casa com medo, mas a enfermagem continuou na linha de frente. A enfermagem não teve opção, a enfermagem continuou atendendo os pacientes sem saber da gravidade desse vírus. Eu perdi colegas, nós entubamos colegas nossos, nós cuidamos dos nossos colegas. 1 em cada 3 profissionais de enfermagem mortos no mundo era brasileiro. 1 em cada 3 era brasileiro. E não tinha EPI, não tinha um capote, não tinha uma máscara. E eu, quando estive na presidência, eu fui para a linha de frente, não só denunciar o descaso do governo em relação aos profissionais, que não comprava material, que não investia. E nós do Conselho, nós conseguimos doar, junto com o Conselho Federal, 28 mil máscaras aqui para o Distrito Federal, máscaras PFF2, para dar para os profissionais de enfermagem. Então, essa minha atuação no Conselho também, como você falou, não foi só para fora, não foi só de fiscalização, que é a nossa função, não foi só para a população. Além disso, inclusive essa minha atuação chegou a ser premiada pela OPAS. Nós fizemos uma ação conjunta aqui no Distrito Federal, junto com o Sindicato dos Enfermeiros, com o Sindicato dos Técnicos, com a OAB, com o Ministério Público, e essa ação conjunta teve uma repercussão tão positiva que nós fomos premiados pela OPAS. Então, além de fazer tudo isso, de fiscalização, de atuar na pandemia, de proteger os nossos colegas e proteger a sociedade, eu consegui fazer uma gestão muito boa. E no Corém, na gestão, eu consegui juntar a minha paixão pela enfermagem e a seriedade do meu trabalho em relação à gestão e ao respeito ao funcionalismo público. Quando eu cheguei, existiam inúmeros cargos comissionados, né? Existia também uma folha salarial muito alta. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar todo mundo embora que era do comissionado e recontratei aqueles que queriam em outras funções ganhando bem menos. Com isso, eu provoquei uma economia só com cargos comissionados de 26% a 30%, gerando uma economia nos 3 anos de mandato como presidente de mais de R$ 1.200.000. Então isso mostra assim, o meu pensamento em respeito não só ao dinheiro público, mas também em defesa do servidor, daquele que é concursado. Uma das minhas propostas, inclusive, é colocar em prática isso. É a redução do número de cargos comissionados e que os cargos de chefia, os cargos, né, de confiança, sejam ocupados, na sua maioria, por servidores de carreira, tá? E quando eu falo da defesa do servidor concursado, porque a gente sabe que no Brasil tem várias prefeituras que as pessoas entram com um contrato ligado a um prefeito, mas o prefeito perde o mandato, quando ele sai, todo mundo que apoiava um outro prefeito, eles são mandados embora e são colocados os cabos eleitorais. Então a gente não pode deixar o servidor público refém de um jogo político. Então o servidor público ele tem que agir com independência, com autonomia, com impessoalidade. E ele só vai conseguir agir com impessoalidade, com autonomia e com independência quando ele não for ligado a um cargo político, quando ele não for ligado a nenhuma pessoa. Ele tem que ser autônomo. Então eu quero defender. Eu quero defender, inclusive, e isso tudo eu fiz no Conselho, né? No Conselho, quando eu cheguei, tinha um cargo lá que era de controlador. E esse cargo era um cargo em comissão. Eu alterei o plano de cargos e salário do Conselho Regional de Enfermagem e falei, a partir de agora, o controlador ele tem que ser um servidor de carreira. Um controlador, um auditor, cargos de controle interno não podem ser ocupados por cargos comissionados externos. Eu não posso assumir, isso não só em conselho, mas eu não posso assumir um cargo ou alguém assumir uma prefeitura e ter alguém em um cargo em comissão que é responsável pelo controle de alguém que o colocou ali. Esses cargos de controle interno devem ser independentes, devem estar na mão de servidores concursados. Fiz isso no Corém e quero levar isso para o Parlamento, quero levar isso para a Câmara Federal, para que todo o Brasil respeite isso. Então, o que eu fiz no Corém, eu quero fazer agora para todos os servidores. Perfeito. Marcos Wesley, conte também as outras propostas e outros temas e outras bandeiras também de luta voltadas para a sociedade como um todo. Ah, muito bom. Eu até estava falando antes que eu sou professor também, eu falo da defesa do servidor público porque eu já passei em 6 concursos públicos, né? A Câmara foi meu 6º concurso. E eu sou muito defensor porque eu ajudo pessoas a passarem em concurso. Então, eu quero que os jovens, principalmente, eles tenham acesso a isso e eles tenham acesso a um curso profissionalizante, que foi isso que mudou minha vida. Eu sou enfermeiro, mas antes de fazer enfermagem, o curso, né, de enfermeiro superior, a faculdade, eu fiz o curso de técnico de enfermagem dentro do meu ensino médio. Eu quero voltar com essa proposta
para que os jovens que estão entrando no ensino médio já entrem no ensino médio profissionalizante. Eu quero fortalecer o ensino profissionalizante no Brasil, porque principalmente quem vem da periferia, eu vim da Ceilândia, morei na Ceilândia, sou filho de pioneiros, minha mãe é paraibana, meu pai é baiano, então eles chegaram em Brasília no começo da construção. Eu na Ceilândia não tinha muita perspectiva, eu não imaginaria que eu estaria trabalhando onde eu estou hoje, e o que abriu a porta para mim foi justamente o curso profissionalizante que tinha lá na Ceilândia. Lá no P-Norte tinha um curso de auxiliar de enfermagem dentro do ensino médio, que na minha época era o 2º grau. E quando eu fiz esse curso me deu uma profissão, e quando eu saí do ensino médio, eu já estava concursado na Secretaria de Saúde. Então o que deu certo para mim, eu quero que dê certo para mais jovens, eu quero que eles invistam em concurso público cedo. Eu passei no concurso público, eu estava na metade do ensino médio e assumi quando eu terminei. E eu já assumi com a profissão, com 18 anos eu estava trabalhando. Então um jovem com 18 anos ele já tem que sair do ensino médio com a sua profissão. Quero investir muito em ensino profissionalizante, no fortalecimento dos institutos federais. Então essa é uma bandeira minha para os jovens, porque a gente não tem como pensar em violência. Eu poderia estar falando de vários assuntos, mas não tem como a gente falar em violência e outras coisas se a gente não pensar na redução da desigualdade social. E a gente só consegue reduzir a desigualdade social investindo na educação. Então, a educação, a saúde e o serviço público são as minhas 3 principais bandeiras. E eu penso muito também, Kisla, na parte social. Porque quando eu falei que eu morei na Ceilândia a minha vida inteira, eu tenho uma história triste em casa, porque o meu pai ele morreu, eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe, que não tinha estudo, ficou com todos os filhos para cuidar e ela não tinha trabalho e a gente sofreu muito. Eu passei muita necessidade, eu passei muita dificuldade. E para eu chegar onde eu cheguei, como eu falei, foi muito difícil. Mas eu quero que outras pessoas, outros Marcos Wesley, sonhem em sair da periferia e mudar a sua realidade através disso. Por isso que eu tenho um projeto que ele se chama Tiago 1,27. Não é muito ligado assim, à questão, não é a questão religiosa, mas é porque Tiago 1,27 na Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. E como eu fui órfão, né, filho de uma mãe viúva que cuidou com muita dificuldade dos filhos, não teve apoio do Estado, eu quero cuidar dessas pessoas para que eles não passem pelo que eu passei. Então eu quero que as mulheres viúvas, elas tenham prioridade nas creches. Eu quero que as mulheres vítimas de violência doméstica, porque é muito fácil, tem a Maria da Penha. Tá, ela vai denunciar, usa Maria da Penha, mas no outro dia ela tem que retirar a queixa, porque ela continua morando com o agressor. E por que ela não sai de casa? Porque ela não consegue um trabalho. E se ela consegue um trabalho, ela não tem com quem deixar a criança. Então essas mães que sofrem violência doméstica, elas precisam de ter prioridade nas creches. E aí a gente fala, então por que a gente não cria uma lei falando que todos têm direito à creche? Isso já está na Constituição. A Constituição fala que toda criança tem direito à creche. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que toda criança de 0 a 6 anos tem direito à creche, só que a Constituição não é cumprida. Então eu quero pensar no seguinte, não é correto que essa mãe ela receba um salário mínimo para cuidar do filho da patroa e não tenha quem cuidar do filho dela. Então se o Estado não cumprir a Constituição e não prover uma creche para ela, eu quero apresentar um projeto de lei que ela seja indenizada com pelo menos um salário mínimo. Não estou falando de um auxílio creche de R$200, eu estou falando de um salário para ela cuidar do filho. Aí eu sei que tem as outras pessoas que falam, mas isso é muito fácil, porque todo mundo vai querer fazer filho. Não. A responsabilidade é da creche e é constitucional. Se não há espaço na creche, então o Estado é que tem que prover. Então se não há vaga na creche, essa mãe tem que ser indenizada para ela cuidar do próprio filho e não entregar na mão de vizinho, de parente, porque a gente sabe que aí essa criança fica sujeita à violência, fica sujeita ao abuso, tanto psicológico, emocional, físico, sexual. Então essa mulher ela tem que estar amparada pelo Estado. Não estou inventando nada. A Constituição já garante, o Estatuto da Criança e do Adolescente já garante. O que a gente precisa é endurecer a lei e tocar no bolso do Estado. Porque quando o Estado sentir esse peso, ele vai começar a construir creche para todo mundo. E priorizando, então, os órfãos e priorizando as mulheres, viúvas e que sofrem violência doméstica. São apenas algumas das propostas, mas as propostas que eu trabalho muito, Kisla, não são apenas para a enfermagem, embora eu tenha muitas ideias da enfermagem, porque são 22 anos de profissão, né? Eu tenho 40 anos e estou trabalhando desde os 18 na enfermagem, então sei o que é ser auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, conheço muita realidade, já alcancei o maior cargo da enfermagem aqui em Brasília, que foi a presidência do Corém, quero fazer muito agora na Câmara Federal, mas eu não penso só na enfermagem, eu olho para todo o meu histórico de vida, desde os meus pais, todas as dificuldades que nós passamos,
E olhando essas dificuldades, eu quero ajudar as pessoas. E mais uma da saúde, porque na saúde é onde a gente tem mais proposta. Mais uma que também fala muito de um drama pessoal que eu enfrento. Eu tenho um irmão que acabou de perder um rim, está fazendo hemodiálise por uma doença que nós temos, que ele tem hereditária, e ele precisa urgentemente de um transplante. O meu pai morreu com doença de Chagas, poderia ter feito um transplante. Então a gente sabe que quem precisa de um transplante no Brasil sofre muito, porque a nossa legislação é atrasada, as pessoas não têm consciência da importância. Se a gente tivesse uma campanha maior de conscientização de transplante, a gente nós não teríamos filas de transplante no Brasil. Mas infelizmente não tem investimento em campanhas, não tem investimento em estrutura, às vezes tem o doador, mas o local onde ele mora não oferece condições, não tem centro de transplante. A gente precisa investir nisso, não só investir em estrutura física, não só investir em equipamento, mas investir em profissionais especializados. E eu queria trabalhar muito numa proposta, que era de trazer para o Brasil o transplante cruzado. Transplante cruzado é quando você tem uma necessidade, por exemplo, de um rim, e na sua família até o 4º grau você não encontrou um doador. Você não pode pegar de outra família, isso é vedado no Brasil e em grande parte do mundo. Mas se outra família também precisa de um doador, e lá naquela família tem um doador compatível, então poderia acontecer o que a gente chama de transplante cruzado. Eu quero muito lutar para regulamentar isso no Brasil. Eu falo isso porque meu irmão, como ele tem insuficiência renal crônica e está fazendo hemodiálise, é uma das coisas que ele conversa muito com isso. Então eu quero levar todos os meus dramas pessoais para mudar, porque eu sou apenas um reflexo pequeno de um sofrimento que atinge milhões de brasileiros. Então eu quero pegar tudo que eu já passei na vida e transformar isso em projetos e em leis e reverter isso em qualidade de vida para a população. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Marcos Wesley. Tem um espaço agora para falar o seu número e convidar os servidores a votarem. Gente, eu queria fazer esse convite aqui muito especial, principalmente para vocês, meus colegas, tá? Servidores públicos. Como eu já falei, sou servidor público aqui da Câmara dos Deputados e eu quero convidar vocês, no dia da eleição, vamos pensar nisso, vamos pensar consciente. Meu número é 4022, Marcos Wesley, deputado federal. Vamos colocar um colega nosso ali na Câmara, a gente que trabalha lá, sabe das dificuldades do dia a dia. Então a nossa oportunidade, o nosso momento é esse. Marcos Wesley, 4022. Muitíssimo obrigada por sua entrevista. Esse foi mais um Café com Política. Entrevistamos agora Marcos Wesley, que é candidato a deputado federal pelo PSB. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.